Boa noite, meus irmãos. Que a paz e que o amor de Jesus esteja presente em nossos corações nessa noite. Hoje nós vamos refletir sobre a fé. O que significa ter fé? E para iniciarmos a nossa reflexão sobre esse tema, eu gostaria de chamar a atenção para uma passagem de Jesus em que Jesus está conversando com seus discípulos. Na verdade, os discípulos questionam a Jesus, porque apareceu uma determinada pessoa que levou o seu filho aos discípulos, né? E os discípulos de Jesus não conseguiram curar essa criança. Então, depois, essa mesma pessoa vai até Jesus e pergunta se Jesus não poderia curá-lo e curar o filho dele, e Jesus faz essa cura. E daí depois os discípulos questionam a Jesus por que nós não conseguimos curar a criança. E Jesus responde: porque por conta de sua fé, de sua pouca fé. Se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, e dissesseis àquela montanha: move-te daqui para ali, ela se moveria, e não há nada que poderia ser impossível a vocês, se tivessem fé. Jesus faz essa comparação da fé com o grão de mostarda. E para quem conhece o grão de mostarda, sabe que o grão de mostarda é muito pequeno, menor que a cabeça de um alfinete. E, no entanto, se nós tivermos um pouquinho de fé como um grão de mostarda e disséssemos para aquela montanha que ela se mova, então a montanha se moveria. Ou melhor, nada nos seria impossível. Não que a montanha se moveria sozinha. Talvez, eu não creio que Jesus quisesse dizer isso, que a montanha se moveria sozinha, mas que nós seríamos capazes de mover a montanha se tivéssemos fé. Essa é um ponto importante. É esse ponto que eu gostaria de raciocinar hoje, porque às vezes nós achamos que a vontade ou que o poder de Deus tudo pode se nós acreditarmos nesse poder de Deus. Mas vamos ver e entender como que é isso na nossa vida. É essa a nossa reflexão de hoje. Então, existe esse conceito da fé, né? De que quando nós temos fé, nós podemos tudo. Nada nos é impossível, nada é impossível para quem tem fé. E eu acredito piamente nisso, né? Vou dar um outro exemplo, né? Um exemplo que está bem recente aí na nossa história, embora talvez até algumas pessoas que estejam ouvindo conheçam esse exemplo, né, mais de perto, não sei, ou então já tenham visto o filme, né, é o exemplo do Gandhi. Né? Então, a Índia, há 100 anos atrás, hoje nós estamos em 2020, então em 1920, a Índia ainda era uma colônia da Inglaterra. E existia um homem que quis tornar a Índia independente, né? Ele quis tornar a Índia independente e iniciou um movimento revolucionário na Índia para que ela se tornasse independente da Inglaterra. E esse homem foi o Gandhi. E ele realizou esse movimento que ele chamava de um movimento de não violência, uma desobediência legal sem violência. Ele realizou esse movimento sem com que os seus liderados pegassem em nenhuma arma e assim conseguiu libertar a Índia, levar a Índia à independência. Como é possível? Vamos refletir num país com o poder da Inglaterra no início do século XX. Como é possível que um homem, um povo, sem pegar em armas,
faça o seu país independente. Não é isso equivalente a transportar uma montanha? Gandhi tem uma frase que ele dizia assim: quem sabe concentrar-se numa coisa e insistir nela como único objetivo, obtém a capacidade de fazer qualquer coisa. É isso a fé. Então a fé é essa crença na capacidade e a atitude positiva de realizar. Eu estava conversando com a minha filha semana passada sobre empreendedorismo, porque ela tem essa disciplina na escola, né? E eu, na minha época, não tinha essa disciplina na escola. E eu estava questionando o que eles aprendiam nessa disciplina, né? Porque eu acho importante que as pessoas tenham qualidades empreendedoras, desenvolvam qualidades empreendedoras. Todo mundo precisa disso. E isso tem muito a ver com fé. Pois nessa conversa que eu estava tendo para ela, eu questionei qual que era a principal característica do empreendedor. Porque para mim existe uma principal característica do empreendedor. E essa principal característica é a perseverança. Porque a pessoa de sucesso não é aquela que não fracassa, mas a pessoa de sucesso é aquela que é capaz de se reerguer a cada fracasso. A pessoa de sucesso é aquela pessoa que cai, que se machuca, mas mesmo machucada, ela se levanta. Se levanta ainda que com os joelhos desconjuntados, como diz uma mensagem de Emmanuel. Ainda que com os joelhos desconjuntados, você se levanta e continua andando. Então, a perseverança é a característica fundamental, na minha opinião, dos empreendedores. E ser perseverante tem tudo a ver com fé. Porque da onde que vem a força que nós temos para continuar vencendo, para continuar tentando? Essa força que nós temos deve, sem dúvida nenhuma, vir da fé, né? Vir da certeza, de uma certeza, a certeza de que Deus está conosco. Então, ter fé muito é acreditar que Deus está conosco. Que Deus está conosco nos mostrando o caminho, nos conduzindo o caminho. Não é simplesmente acreditar em Deus, mas acreditar e confiar que Ele está conosco, né? Que Ele nos auxilia a vencer as dificuldades do caminho. Então, existe uma diferença de você simplesmente acreditar ou de você tomar atitudes em relação àquilo. Então eu vou dar um outro exemplo. Imagina que você pega feijão, você quer cozinhar feijão. Então você pega feijão, coloca feijão numa panela de pressão, coloca água, liga o fogo, né? Fecha a panela, lógico, liga o fogo e você diz assim: eu tenho fé que o feijão vai cozinhar. Lógico, você fez tudo para que o feijão cozinhe, né? Você tem fé que o feijão vai cozinhar e certamente o feijão vai cozinhar. Mas vamos imaginar uma outra situação. Você, na verdade, não sabe exatamente como cozinhar o feijão. Então você pega o feijão, coloca ele na panela, coloca a água, tampa a panela e diz simplesmente: eu tenho fé de que o feijão vai cozinhar. Mas você não ligou o fogo. Então eu pergunto para você: esse feijão vai cozinhar? Você pode acreditar piamente que o feijão vai cozinhar. Você pode acreditar em Deus, no poder de Deus, de que esse feijão vai cozinhar. Mas o feijão vai cozinhar? E se o feijão não cozinhar? Você vai dizer que foi porque você não teve fé suficiente? Aí vocês vão dizer: lógico que não, né? Eu tinha fé, mas eu não liguei o fogo. Não é isso? Agora eu coloco vocês na seguinte questionamento. Se eu desisto de cozinhar o feijão porque o feijão não cozinhou,
Então, nesse caso, eu digo para vocês, o feijão não cozinhou porque você não teve fé. Só quem não tem fé desiste. Porque se você tem fé, você fica se questionando o que é que falta para que o feijão cozinhe. Então você vai buscar essa solução. Você vai procurar, você vai ler, você vai perguntar para alguém e a bondade de Deus está com você. A bondade de Deus está tentando te ajudar a conseguir o que você precisa. Está tentando te levar ao conhecimento necessário para vencer a sua dificuldade e você vai descobrir que faltava ligar o fogo. Então, numa próxima tentativa, você vai lá, coloca a panela, coloca a água, coloca o feijão e fecha a panela e liga o fogo. E você diz, eu tenho fé que o feijão vai cozinhar. Então percebam como a fé foi importante para cozinhar o feijão. Que sem fé você teria desistido de cozinhar o feijão. Esse é o ponto. Porque a verdade é que nós sabemos muito pouco e que estamos sempre aprendendo e que estamos sempre tentando, vivendo e sofrendo as dificuldades que nós sofremos, passando pelas dificuldades que nós passamos, mas por razões necessárias ao nosso aprendizado. E é preciso que nós tenhamos fé de que Deus está conosco, tenhamos a confiança de que Deus está conosco e está conosco nos ajudando a vencer as dificuldades. Mas é preciso que nós façamos a nossa parte de buscar, de aprender, de tentar compreender o que é que está faltando. Não adianta simplesmente acreditar em Deus, acreditar que Deus vai resolver o problema. Muitas vezes nós achamos que ter fé é isso, é acreditar que Deus vai resolver o problema. E Deus vai nos conduzir para a solução, o que é diferente. Deus vai nos conduzir para a solução. Ele não vai resolver o problema, porque o problema existe na nossa vida por uma razão que é importante para nós. Então Deus vai nos conduzir para a solução. E nessa condução nós precisamos fazer a nossa parte, porque Deus está nos conduzindo. Na carta de Tiago, que é uma carta que eu gosto muito, Tiago tem uma passagem que eu também gosto muito, uso em várias palestras, onde Tiago pergunta assim, você crê em Deus? Muito bom que creia. Mas os demônios também creem e tremem. Então, o que Tiago quer dizer? Quer dizer assim, você crê em Deus, é como se ele dissesse, né? Você crê em Deus? Grande coisa. Os demônios também creem em Deus. Qual que é a diferença sua para os demônios? Você age como quem crê em Deus? Ou você age como os demônios? Os demônios tremem, porque sabendo que Deus existe, conhecendo a justiça de Deus, eles sabem que vão enfrentar essa justiça. Então, você age como quem crê em Deus ou você age como um demônio? Crer em Deus não significa nada. Significa apenas que você acredita que Deus existe. Agora, você confia que Deus está do seu lado? Confia que Deus está conduzindo você para a solução das suas dificuldades? Para a vitória? Deus está conduzindo você para a vitória. Deus está conduzindo você para a felicidade. Ele está conduzindo você para tudo isso. Creia e siga esse caminho. Siga o caminho de quem acredita que Deus está amparando. Isso, essa crença na paz, no amor para o qual Deus está nos conduzindo, é a verdadeira fé. E é importante que a gente não
confunda fé com presunção, né? Então, porque eu sei, né, porque eu creio em Deus, nada me será impossível e eu sei que eu vou conseguir, e isso me torna orgulhoso diante das coisas que eu vou conseguindo, né? Então, porque às vezes eu tenho muito conhecimento, eu faço aquilo 1000 vezes por dia, eu ganho uma confiança e fico presunçoso em relação aos outros, dizendo isso vai acontecer desse jeito. E às vezes acontece mesmo, porque eu tenho muita experiência. Eu sei que vai acontecer desse jeito, mas eu me torno presunçoso de que aquilo vai acontecer daquele jeito. E Deus, muitas vezes, para nos alertar dessa presunção, Ele coloca algo que nós não percebemos, uma pedra, e nós tropeçamos. Porque nós não sabemos tudo. Então, a presunção é, na verdade, orgulho. Enquanto que a fé verdadeira é humildade. É a humildade de que nós não sabemos tudo. É a humildade de buscar as soluções. É a consciência de que Deus está conosco, nos auxiliando nisso. Nos auxiliando até porque nós não sabemos tudo. E é importante reconhecer também que as leis de Deus, as leis da física, as leis da química, a lei da gravidade, Deus não vai mudar nada disso para resolver os nossos problemas. Então é importante que a nossa fé seja uma fé consciente. Consciente das possibilidades que nós até não conhecemos todas as possibilidades. Nós não conhecemos tudo do mundo. Nós sabemos que o poder de Deus é infinito. Nós temos que confiar nisso, mas nós temos que fazer aquilo tudo que estiver à nossa possibilidade. E assim termos uma fé consciente. É importante que nós tenhamos uma fé que esteja sustentada pela nossa razão. Que seja uma fé raciocinada. Então, em particular, muita gente diz, prova que Deus existe. Eu provo que Deus existe. Na verdade, a lógica prova que Deus existe. Porque, para dar esse exemplo para vocês, porque, na verdade, nós podemos olhar para um celular, eu estou aqui gravando essa palestra num celular. Então, quem pode olhar para um celular e dizer, esse celular, esse equipamento existe ao acaso? Ninguém pensaria em uma coisa dessa. Né? Ninguém pensaria que um celular não foi criado pela inteligência humana. Ninguém olha um quadro pintado e diz, essas tintas apareceram nessa tela ao acaso. Não. Um quadro bem feito, existe uma inteligência por trás. Então, como que nós podemos olhar para o mundo todo à nossa volta e não achar que existe uma inteligência por trás? É muito mais lógico acreditar em Deus do que não acreditar. Mas este conhecimento do que eu estou passando para vocês é um conhecimento que só se obtém por estudo. Então não é só crer em Deus, mas estude o Evangelho. Não é só crer em Jesus, mas estude o ensinamento de Jesus. Que a sua fé seja sustentada pela razão, pela compreensão daquilo que Jesus quis dizer. Não fique na superfície. Não fique na superfície das coisas, mas busque a profundidade do conhecimento, do entendimento. Quando você fizer o seu Evangelho na sua casa, leia atentamente o Evangelho. Busque compreender, fale com as suas próprias palavras aquilo que você entendeu. E assim nós vamos aos poucos buscando a profundidade, e essa profundidade vai sustentando a nossa fé. De tal maneira que essa fé vai se tornar inabalável. Porque eu creio, eu sei porque eu creio. E então eu sei que Deus está comigo o tempo todo. Eu sei que Deus me ama. E que se Deus é por mim,
ninguém será contra mim. Então, confiança em Deus, faça a sua parte, e o amor do Cristo esteja sempre no seu coração. Tenho certeza que fazendo assim, tendo essa fé, nada vos será impossível. Fique com Deus.